Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá, abraçando a todos e a cada um, e desde já agradecendo a presença e lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: não por acaso sentenciou o apóstolo Paulo: vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A sentença nos alerta que sob essas testemunhas realizamos pensamentos, palavras e ações de cuja influência não podemos fugir, seja ela boa ou má. Urge buscar sempre a influência dos bons espíritos. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre as estratégias para afastar os maus espíritos. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e fomos encontrá-la no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1, onde o evangelista diz: experimentai se os espíritos são de Deus. Isso significa dizer que os espíritos que são de Deus são os bons espíritos. E a base doutrinária nos vem da questão 459 de O Livro dos Espíritos, em que foi perguntado: os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos? E os venerandos colaboradores responderam: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Mas uma pergunta deve estar na mente de todos nós: quem são os espíritos que agem sobre os homens, sobre as criaturas humanas? Não se pode perder de vista que os espíritos constituem todo o mundo, toda uma população que preenche o espaço, que circula ao nosso lado e que se mistura a tudo aquilo que fazemos. Eles estão dispersos no universo. Se o véu que nos oculta viesse a ser levantado, vê-los-íamos em redor de nós, irem, virem, seguir-nos ou evitar-nos, segundo o grau da sua simpatia. Por quê? Porque uns são indiferentes, outros verdadeiros vadios do mundo oculto, outros muito ocupados, seja consigo mesmo, seja com os homens aos quais se agarram, com um objetivo mais ou menos louvável, segundo as qualidades que os distinguem. Os espíritos se aproximam de cada um de nós por afinidade. Nós vamos perceber que, em uma palavra, o dublê do gênero humano, com as suas boas e suas más qualidades, suas virtudes e seus vícios, são os espíritos que nos cercam. Os espíritos que nos cercam já estiveram encarnados, tanto quanto nós. Já passaram pela experiência carnal. Nós também, um dia, quando desencarnarmos,
seremos espíritos que deveremos nos aproximar daqueles para o qual seremos atraídos pela afinidade. E isso é importante que nós reflexionemos. Mas uma outra pergunta deve ser feita: como agem os espíritos sobre os homens? Lembremos, em primeiro lugar, que a lei que modula essa ação, esse agir, é a lei da atração. Daí porque o mais importante para se livrar de um mau espírito é não atraí-lo. Evitar tudo aquilo, em termos de comportamento, que possa lhes dar acesso. Porque o mau comportamento do encarnado é a chave de sintonia ou de afinização para o espírito mau. Poder-se perguntar como procedem os espíritos para nos influenciar. Diríamos nós que pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. E de acordo com as emissões mentais de cada um de nós, elementos similares, seres similares, vão imantar-se em nós, acentuando-nos a disposição e cooperando com ele em seu bem-estar ou transmitindo sintomas de sofrimento constrangedores, provocando quedas, provocando deslizes, e que são responsáveis pelo futuro daqueles considerados menos avisados. Por isso é importante nós não nos descuidarmos daquilo que André Luiz chamou de casa mental. Por quê? Porque as nossas companhias espirituais serão sempre de acordo com o nosso pensamento. Onde situar-se o nosso pensamento, aí estará esta verdadeira antena parabólica que atrai os espíritos. Recordemos a questão 301 o Livro dos Espíritos. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores instintos? Sim. Vejam que no item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz assim: os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante, ou seja, não para nunca. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados, e que não encontram solução racional senão no espiritismo. Se porventura você perguntar para alguém que seja de uma outra confissão religiosa sobre as coisas ruins que estão acontecendo com ela sistematicamente, muito provavelmente ela dirá que é azar, que pisou ali, pisou aqui. Ela nunca vai se dar conta de responder de que ela está sob a influência de maus espíritos. Por quê? Porque ela não tem esse conhecimento. O Kardec ainda nos ensina lá na introdução de O Livro dos Espíritos que essas relações dos espíritos conosco são constantes. Como dissemos anteriormente, não para nunca, a todo instante, a toda hora. Os bons espíritos nos estimulam, nos excitam ao bem. E eles nos sustentam nas provas da vida, nos ajudam a suportar as provas da vida, as dificuldades, nos ajudam com a coragem, nos ajudam com a resignação. Por outro lado,
os maus espíritos nos impelem para o mal. E para eles a grande alegria é ver-nos sucumbir, cair, cair em desgraça, literalmente. E nesse momento em que nós estamos no estado de dor e sofrimento, nós nos identificamos plenamente com eles. Eu queria destacar que nós precisamos entender que todo pensamento exterioriza-se e projeta-se para fora de nós. Então, para nos livrarmos das más influências, é necessário que nós nos preparemos para o melhor merecimento, pensando e praticando o bem. Nós precisamos pensar no bem. Todas as vezes que nós tivermos um pensamento enviesado, equivocado, alinhado com a maldade, seguramente nós atrairemos de imediato todos os espíritos que vibram nessa frequência. E a prática diária nossa deve ser no bem. Ah, mas é muito difícil. Pode ser trabalhoso, mas não é difícil. E nós não podemos esquecer daquele aviso que Jesus deu para todos nós, né? A cada um segundo as suas obras. E nós podemos até, por analogia, nos casos da obsessão, podemos afirmar a cada um segundo os seus pensamentos e os seus atos. Ou seja, nós colheremos tudo o que plantarmos, no campo do bem ou no campo do mal. Mas como é essa metodologia da influenciação espiritual? Existe uma informação muito importante na questão 498 de O Livro dos Espíritos. Que informação é essa? O orgulho, a labilidade, o descuido e a fraqueza do homem são o que empresta força aos maus espíritos. Olha que interessante, eu vou repetir. O orgulho, a labilidade é fragilidade. O descuido e a fraqueza do homem são o que empresta força aos maus espíritos. Segundo o confrade Rogério Coelho, nós devemos considerar ainda que os processos obsessivos e as influenciações espirituais, de um modo geral, estão associados à aquiescência de quem lhes oferece sintonia, visto que todos os desvios das leis divinas e as deformidades morais agem no sentido de facultar plugs de induções magnéticas, facilitando o acoplamento entre os componentes do processo obsessivo. Imagine uma tomada. O plug não encaixa na tomada? Pois é, todas as vezes que nós estamos em baixa vibração, com uma sintonia, uma frequência vibratória muito baixa, alinhada às coisas do mal, às coisas equivocadas, nós simplesmente facilitamos que os maus espíritos acoplem conosco no verdadeiro esquema do plug e desenvolvam um processo obsessivo. Resulta daí, então, um raciocínio lógico. Que raciocínio é esse? Que o sucesso do obsessor reside no fato de não encontrar defesas e resistências em suas vítimas. Pelo contrário, o que é que eles encontram? Reciprocidade. Eles encontram um campo fácil para fazer esse acoplamento. E vamos combinar que o processo obsessivo é um processo nefasto e pernicioso. Então, meu amigo, minha amiga, considere que
Os espíritos não são outra coisa senão os próprios homens despojados do grosseiro envoltório somático, o corpo. Os espíritos são almas que sobrevivem ao corpo. Enquanto existir ser humano no universo, haverá espírito. Ou seja, no futuro espiritual também nós poderemos nos tornar um obsessor, a depender de como a gente vive o nosso presente. Você já tinha pensado nisso? É possível. Mas independentemente do esforço em ter bons pensamentos, bons sentimentos e realizar coisas boas, existe um elemento coadjuvante nesta prevenção ao ataque dos maus espíritos, que é a prece para afastar os maus espíritos, que está lá na coletânea de preces e que nós podemos dispor delas a nosso bel prazer. A coletânea de preces é a última parte do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O que diz o prefácio destas preces, dessas orações? Os maus espíritos só estão aonde podem satisfazer a sua perversidade. No lugar que há a prática do bem, que os pensamentos são elevados, que os sentimentos são puros, não chega mau espírito. Primeiro porque eles têm horror à luz, em um lugar das coisas do bem, em um lugar iluminado. Então eles não vêm. Para afastá-los, está escrito lá no prefácio, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem. Olha que interessante. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Eles podem até, entre aspas, estar passando por perto de nós, mas eles só acoplarão, só chegarão se houver sintonia. Se nós emitirmos algum sinal com o qual ele, espírito, se identifique. Se isso não acontecer, ele passa por nós e vai embora. Os espíritos maus, diz o prefácio, descobrem as chagas da alma, como as moscas descobrem as chagas do corpo. Assim, pois, como limpais o corpo para evitar bicheiras, limpai também a alma das suas impurezas para evitar as obsessões. Como vivemos no mundo em que os maus espíritos pululam, as boas qualidades do coração nem sempre nos livram das suas tentativas, mas nos dão a força necessária para resistir-lhes. Interessante, né? A qualidade do nosso sentimento fornece uma força extra para que a gente possa resistir às investidas dos maus espíritos sobre nós. E aí, depois do prefácio, então, vem uma prece que nós podemos recitar quando quisermos nos livrar dos maus espíritos. Diz a prece: em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens. Espíritos enganadores e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade.
eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões. Mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. E aí, quando você terminar a prece, você diz: assim seja. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu digo que está na sintonia criada pelo homem através dos seus sentimentos, pensamentos e ações, a possibilidade de atração dos espíritos bons ou dos espíritos maus.